Olá, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem te abençoado, me abençoado, nos abençoado, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós tributamos a Deus gratidão, louvor e honra, e hoje especificamente dando início a mais um ano letivo diante da presença do Eterno, nos preparando para o âmago da nossa última aula, a nossa última matéria. Nós desfrutaremos a partir de então da maior importância teológica de toda a teologia sistemática, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Porém, ainda antes, hoje, nós queremos abordar aqui uma tipologia da salvação representada ainda nos filhos de Israel. Isso mesmo, é uma aula bônus, uma aula que traça a transição entre a hamartia e a soteria. E uma coisa tem ficado muito iminente e claro: existem dois extremos no tocante ao homem. Então, observe-me, por favor. Imagine que o centro da humanidade seja a minha pessoa. Nós temos dois extremos, um à direita e um à esquerda. Esses extremos são de fato o que já estudamos do lado esquerdo, a hamartia, e do lado direito, a soteria. O Cristo, em suas palavras, quando na terra, nos mensurou de que há apenas duas escolhas ao homem. Ou ele adentra a porta larga, ou ele adentra a porta estreita. Ou ele serve a Deus, ou ele serve a Mamon. Ou ele pratica a verdade, ou pratica a mentira. Ou receberá como destino o paraíso, ou receberá como destino o Hades no lugar de tormentos. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção. O que a Bíblia de fato mensura é que são apenas duas a escolha dos homens, baseado exatamente no tocante à predestinação. Ou o homem recebe o céu, ou o homem recebe o inferno. Todavia, quando olhamos para a Escritura, temos dentro do texto sagrado o seguinte vaticínio: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde a queda em Adão, o homem não conseguia, o homem não possuía a salvação. Por essa razão que todos os homens, e aqui fazemos um resumo de tudo que estudamos, todos os homens quando morriam, desciam ao Hades e eram separados por um abismo de duas áreas distintas, o seio de Abraão e o lugar de tormentos. E por que que todos desciam? Porque o caminho da salvação ainda não estava aberto, Cristo ainda não havia se manifestado como parente remidor, nem tampouco vertido o seu sangue no Calvário como pagamento da nossa dívida, para consumar então a salvação. O termo salvação no grego traz a ideia de resgate. Estudaremos tudo isso na primeira aula de nossa matéria. Hoje ainda uma bonificação. Portanto, observando aqui, vemos que era necessário resgatar. Os evangelhos fazem alusão a Cristo de que ele veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. E o que se perdeu? A humanidade. Porque quando Deus introduziu Adão no jardim, no Éden, deu a Adão duas oportunidades. A primeira, comer do fruto da árvore da vida. E se assim o fizesse, consumaria a vida eterna para com Deus. Em contrapartida, também tinha diante dele a árvore da ciência do bem e do mal, e fora essa que a serpente, ao enganá-lo, induziu que se comesse, fazendo com que então o homem se perdesse por um caminho e conhecesse a morte. Desde então, inicia-se o projeto de resgate, o projeto de salvação. Quando Deus, ao visitar o jardim, após aquela nuance, fala com todos os envolvidos diante daquele cenário e sentencia: da semente da mulher nascerá um
que lhe ferirá a cabeça, fazendo alusão não à serpente, mas a Satanás. Portanto, o resgate havia sido anunciado. Desde então, a humanidade esperava o Cristo, e nós vamos ver nesta aula bônus o Cristo profetizado diante das bênçãos de Jacó aos seus filhos. Está preparado? Eu espero em Deus que sim. Portanto, curve sua fronte, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai que estás nos céus, diante da tua presença em cuja face estamos, queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer. Bendizer ao teu nome por esta oportunidade solene, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido até aqui, mas em especial, pedirmos ao Senhor que continue nos direcionando, impelindo a nós o teu Espírito, dando-nos o discernimento e o entendimento da tua palavra. Senhor, quebra as cadeias e manifesta aqui a tua bondade. Que o Senhor nos revele o que queres nos ensinar e nos dê, Senhor, aptidão para prosseguirmos conhecendo e desfrutando do conhecimento para recebermos do céu a tua graça. Senhor, visita-nos e dá-nos a vitória. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Queridos, olha que interessante. Eu fiz aqui uma importante anotação para que você não se esqueça do que estamos partilhando aqui. Não turbe o seu coração, porque eu vou enviar uma foto, tá certo? Mas antes de enviar esta foto, eu gostaria que você se atentasse ao que eu vou dizer. Foram 12 os filhos de Israel. Embora dos 12 filhos, teremos 13 tribos. Por que 13? Porque no lugar do filho José virão 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas, fixando-se nos filhos de Israel, nós vamos observar os nomes Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. São esses os 12 filhos que Israel tivera. E nós sabemos que de Israel veio o povo judeu. Sabemos que, bendito seja Deus, de Israel também nascerá o povo gentil. Por que o povo gentil? Porque antes de Israel vem Isaac, e antes de Isaac vem Abraão. E em Abraão, o Senhor Deus lhe fez a promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Portanto, ali está a origem da humanidade. E quando vemos esses 12 filhos, com a inspiração divina sobre os seus nomes, eles anunciavam a soteriologia. O que é a soteriologia? É o logos da soteria, a doutrina da salvação, a promessa de um resgate. Guarde isso, a promessa de um resgate. Que resgate? O Filho de Deus, que resgataria a humanidade do pecado e da morte. Portanto, quando abrimos o leque desses 12 nomes e estudamos um a um o seu significado, nós conseguimos receber de Deus uma promessa salvífica. Quer ver só? Observe comigo. Aleluia! O nome Rubem significa eis um filho. Faça isso. Anote aí no seu caderno. O nome Rubem significa em hebraico eis um filho. Bem abaixo, na linha de baixo, o nome Simeão significa ouvido. Não ouvido, membro do corpo, mas ouvido no sentido de que fora escutado. Bendito seja Deus. O nome Levi significa associado. Bendito seja Deus. Na quarta linha, o nome Judá significa louvor. Na quinta linha, o nome Issacar significa recompensa. Bendito seja Deus. Na sexta linha, o nome Zebulon significa morada. O nome José
Yosef significa ele acrescenta. O nome Benjamim significa filho da mão direita. O nome Dan significa juiz ou julgamento. O nome Naftali significa a minha luta. Por fim, o penúltimo nome, Gade, significa boa sorte ou benevolência. E para encerrarmos, o nome Aser, e é exatamente nesta sequência, significa felicidade. Bendito seja Deus. Agora, se olhares para o seu caderno, você verá de 1 a 12, os 12 filhos de Israel, e à frente deles, os 12 significados que cada um deles trazia consigo em seu nome. Observe comigo a frase que tem se formado. Eis que um filho ouvido e associado ao louvor trará recompensa e morada. Ele acrescentará o seu filho da mão direita, que será juiz e tomará minha luta, trazendo boa sorte e felicidade eterna. Observou? Mais uma vez. Eis que um filho ouvido e associado ao louvor trará recompensa e morada. Ele acrescentará o seu filho da mão direita, que será juiz e tomará a minha luta, trazendo boa sorte e felicidade. Senhoras e senhores, aqui está a profecia salvífica. Os 12 nomes dos 12 filhos de Israel já anunciavam, bendito seja Deus, a tão grande salvação que seria ofertada por Deus aos homens. E esta salvação viria, como diz o texto, como diz a escrita que a Lumiora lemos, seria e viria por Benjamim, o filho da mão direita do Deus Todo-Poderoso. Ele não só nos traria a recompensa que é a vida eterna, mas também nos traria a oportunidade de recebermos uma morada. Porque todos os homens desciam à sepultura com uma certeza: a nossa morada será o Sheol, a nossa morada será o abismo. Foram essas as palavras de Jó, pedindo a Deus que o seu Redentor descesse com ele ao abismo, porque ali seria a sua morada. O que Jó não sabia é que o Redentor dele de fato desceria ao abismo, mas não para morar com Jó, e sim tirar Jó dos lugares mais remotos do abismo, do Hades, do seio de Abraão, e levá-lo para o paraíso e os céus. Sim, o autor de Efésios nos vaticina que o nosso Cristo desceu às partes mais baixas da terra e levou consigo o cativo o cativeiro, dando dons aos homens e lhes fazendo saber que o Deus Salvador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior projeto de Deus, senhoras e senhores, sempre foi a salvação. E diferente do que muitos pregam por aí, diferente do que muitos anunciam em redes sociais, o nosso Deus não é um carrasco, o nosso Deus não é um juiz abrupto, mas é um Deus compassivo e amoroso. Haja visto, João nos ensinou de que o sobrenome de Deus é amor. Isso mesmo, amor não é uma característica divina, amor é uma essência de Deus. Sim, o amor é a essência divina. E por isso o autor diz que Deus
é amor. Não diz que Deus possui o amor. Não diz que Deus pratica o amor. Diz que Deus é amor. E no texto de Coríntios, Paulo nos revela de que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor possui 17 características que trazem consigo o selo da perfeição, que é a manifestação da divindade. Por isso Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que pudéssemos ser salvos. E nesta aula bônus eu quero dividir com vocês não apenas o significado dos nomes dos filhos de Israel, mas também quero ler com vocês, e eu espero que o seu coração esteja ardendo por isso. Livro do Gênesis, capítulo de número 49, porque aqui está a profecia da maior robustez salvífica da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, nós estamos diante de um texto que profetizava a respeito de Judá. Pastor, e o que tem a ver Judá com Cristo? Ora, você certamente já se apanhou dentro da igreja dizendo, ou louvando, ou ouvindo uma certa afirmação de que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim, e de onde vem esta afirmação, desta profecia que vamos dissertar agora? Livro do Gênesis, capítulo 49, a partir do verso de número 8. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12, porque aqui nós temos o resumo da soteria. Anote isso. O contexto do Gênesis 49, do verso 8 ao 12, nada mais é do que o resumo da soteria. E quando eu digo soteria, eu quero dizer salvação. Então, nestes 4 versículos, 8, 9, 10, aliás, 5 versículos, 8, 9, 10, 11 e 12, nós temos o resumo da salvação. Vamos ver só? Diz o texto no verso 8, Judá, a ti louvarão os teus inimigos. Por isso o nome Judá significa louvor. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, autoridade e força sobre o inimigo. E diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Os filhos do teu pai são os irmãos de Judá. Então, Jacó está profetizando o futuro da tribo de Judá, que nasceria deste seu filho Judá. E ele está dizendo de que Judá receberia autoridade e força sobre todos os inimigos, e de que os demais irmãos se prostrariam diante dele. O que temos aqui é a nuance e a profecia salvífica de que de Judá viria o Salvador. Isso mesmo, garantindo a esta tribo a autoridade. E aqui nós vemos de que esta autoridade será reportada a Judá no período milenar, nos 1000 anos de reino em que Cristo reinará na terra. Judá receberá autoridade sobre todas as demais tribos e sobre todas as nações do mundo. Observe de que o texto diz que diante de Judá se prostrarão todos os filhos de seu pai, porque de fato no período milenar Judá será a tribo respeitada e honrada. Por quê? Porque fora desta tribo que viera o Salvador. Seguindo aqui no verso 9, olha que forte o que temos. Judá é um leãozinho que sobe da minha linhagem, meu filho. Isso mesmo, observe, Judá é um leãozinho, é um bebê, como profetizou Isaías. Abra aí a sua Bíblia, livro do profeta Isaías. Glória a Jesus. Capítulo, bendito seja Deus, capítulo de número... Deixe-me encontrar o texto. Capítulo de número 9 de Isaías, verso de número 6. Porque um menino nos nasceu,
e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe o verso 6. Porquanto um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Volte para o capítulo 49, verso 9. Judá é um leãozinho que sobe da minha linhagem, meu filho. O termo leãozinho indica que ele nasceria. Ele não viria já como um leão, ele seria primeiro um leãozinho. Para isso era necessário que nascesse. E ao nascer seria revelado com um pronome possessivo para Deus, meu filho. Observe, portanto, neste versículo 9, Judá é um leãozinho, faça uma seta, está profetizando o nascimento do ungido de Deus. Está profetizando de que o Cristo nasceria no ventre de uma mulher. Isso mesmo, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, o ancião de dias, o Pai da eternidade, se sujeitaria ao tempo e encarnaria no ventre de Maria para nascer como um leãozinho, para nascer como um menino. E ao chegar aos 30 anos de idade, se apresentaria publicamente a João e a todos os que estavam no deserto da Judéia. E quando ali aparecesse, se sujeitaria ao batismo, ao nascimento do Espírito, e ouviria uma voz que viria do céu e diria: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o texto, diz após a vírgula: Judá é um leãozinho que sobe da minha linhagem, o seu nascimento, meu filho, a sua filiação. Então, quando chegamos ao âmago do verso 9, no capítulo 49, nós já passamos pelo nascimento de Cristo, pela sua juventude, pela sua fase adulta, e agora estamos diante da sua aparição pública no deserto da Judéia, e ter com seu primo João o Batista, ser por ele batizado nas águas, e ouvir o brado de seu pai no céu dizendo: tu és o meu filho amado. Portanto, o que temos no capítulo 49 nada mais é do que toda a profecia da salvação, a profecia de um projeto de Deus para salvar a humanidade do pecado e da morte, para te salvar, para me salvar, para nos alcançar com tão grande salvação. Você pode dar glória a Deus? Olha o que vem na sequência, no verso 9. Encurvando-se ele, agacha-se como um leão e como um filho de leão velho. Olha isso, encurvando-se ele, agacha-se como um leão e como um filhote de leão velho. O texto aqui faz alusão à sua morte. Faz alusão, observe que o texto diz que não são as pessoas quem abatem o leão, mas é o leão quem se encurva, é o leão quem se sujeita, é o leão quem permite-se ser alcançado. Então, nós temos aqui a profecia de que o Cristo se entregaria. E quando foi que ele se encurvou? Quando foi que ele agachou como um leão? Quando permitiu que os soldados o prendessem no jardim do Getsemane, quando estava a orar com os seus discípulos e os mitigava dizendo: orem comigo, vigiem comigo, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Sim, o nosso Cristo sabia da profecia do Gênesis 49 e como um leão, ele se encurvou, se agachou e se entregou como um filhote de leão velho. Isso mesmo, senhoras e senhores. E aí chegamos ao âmago do verso 9, na sua última parte, com uma interrogação: quem o despertará? Sim, o texto diz: quem despertará este leão?
quem despertará o leão da tribo de Judá? Porque ele morreu e já se passaram 3 dias, e ele o disse de que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas temos um problema: quem tem poder para despertá-lo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 11, e alegre o seu coração com esta leitura. Está escrito assim: esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Observe que aqui nós temos a resposta. Quem ressuscitou o Cristo? Quem despertou o leão que se encurvou e se agachou? O Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo de Deus foi o responsável pela ressurreição do Verbo, pela ressurreição do Filho do Deus vivo, que fora entregue à morte para vencer a morte e trazer consigo autoridade sobre ela. E o texto diz, Paulo nos encoraja dizendo: não turbeis o vosso coração, porque se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal e garantirá que no clangor da trombeta, você, se estiver morto, será ressurreto, e se estiver vivo, será transformado e levado ao encontro do Senhor dos ares. O que é o arrebatamento? O que é a ressurreição dos mortos? O que é a transformação dos corpos, senão a salvação? Por isso aqui estamos, o bônus que traz-nos a impressão do que é a soteria, é a salvação, é o resgate, é a ressurreição dos mortos, é a transformação do corpo, é o triunfo sobre a morte, é a humilhação sobre o inferno, é de fato o triunfo da vida, é a manifestação do Espírito Santo no dia em que a trombeta tocar, para garantir: você está salvo pela obra de Jesus Cristo, você está salvo pelo brado de Cristo no Calvário, tetelestai, e tudo isso porque ele, sendo o leão da tribo de Judá, se encurvou, se entregou, mas com uma garantia: ao terceiro dia o Espírito de Deus entraria naquele sepulcro, o Espírito de Deus entraria naquela sepultura e diria ao Cristo: levanta, campeão, levanta, porque não há dolo, não há pecado, e se não há pecado, não há por que morrer, você já está com autoridade sobre a morte. Que dia, não? O Espírito Santo entrando naquele sepulcro e lhe entregando a autoridade sobre a morte, o Cristo descendo às partes mais baixas da terra, se apresentando no Hades e dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó Hades, o teu aguilhão? Tomando da morte a chave que lhe pertencia, abrindo as cadeias, entrando no lugar de tormentos, entrando no seio de Abraão e chamando todos os justos que o aguardavam, os levando ao céu de glória, parando diante do portão da eternidade, dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Alguém pergunta a ele: quem é o Rei da Glória? E o povo que vem com ele do seio de Abraão diz: ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os portões se abrem e enquanto isso o Pai coloca à sua destra um trono, e sobre este trono um livro selado com 7 selos. Alguém vai perguntar: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Alguém vai olhar e vai desesperadamente dizer: não há ninguém digno, nem debaixo da terra, nem na terra e nem no céu. Até que um ancião grita e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Observe a profecia do Apocalipse 5. Ele não é o leão do zoológico, ele não é o leão da terra, ele é o leão da tribo de Judá. Portanto, ele é o leão deste capítulo que estamos lendo, 49, deste versículo que estamos meditando, 9. Ele é o leão que se encurvou, aliás, nasceu como um leãozinho, subiu da linhagem, foi
aclamado filho, se encurvou, se agachou para a morte, mas como um leão fora ressuscitado pelo Espírito de Deus e rugiu na cruz, rugiu no inferno, rugiu no céu e rugirá na sua segunda vinda, para que aos seus pés se dobrem todo o joelho, toda a língua confesse e declare que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dar glória a Deus na sua casa, você pode dar glória a Deus no seu lar, você pode erguer as suas mãos e tributar gratidão ao Eterno. Sim, senhoras e senhores, versículo 9 é a profecia da soteria, versículo 9 é a profecia do projeto de salvação, é no versículo 9 que está o nascimento, o ministério, o batismo, é no versículo 9 que está a sua prisão, é no versículo 9 que está a sua morte, é no versículo 9 que está a sua ressurreição, tudo isso em um único versículo da Bíblia Sagrada. Você pode engrandecer a Deus? O texto, portanto, ele prossegue dizendo, olha só, versículo 10, o cedro não se arredará de Judá, porque cedro é um instrumento de rei, anunciando de que Cristo reinaria, e nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, o bastão ou o cajado é instrumento de pastor. Portanto, no versículo 10 nós temos a identidade de Cristo no milênio, a ação que Jesus o fará no seu reino milenar. Ele será rei e será pastor. No versículo 11, atai o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa da videira seleta. Ou que o seja profetizado aqui a manifestação de Cristo, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Se lembra, de acordo com o relato de Lucas e de Mateus, como entrou Jesus em Jerusalém no dia da sua entrada triunfal, aonde os povos cantaram Hosana, Hosana aquele que vem? Ele entrou montado em um jumentinho. Aqui estava a profecia. Imagine um leão montado sobre um jumento. Só Deus é quem pode fazer estas coisas. E por fim, no versículo 12, os seus olhos seriam escurecidos pelo vinho, o tipo do seu sacrifício, do seu sangue e do seu sofrimento, mas os seus dentes brancos de leite, porque ele era inocente, porque ele se entregaria à morte sem pela morte ser apanhado. Aqui está a aula bônus, aqui está a prova de que a salvação nasceu no coração de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, quando Adão e Eva pecaram, Deus assumiu o controle da humanidade e lhes fez uma promessa: eu vou resgatar vocês, eu vou salvar vocês. E Deus então, a partir dali, iniciou um projeto de salvação. É sobre isso que estudaremos. Nós veremos ao longo desses 3 meses, os últimos 3 meses do curso teológico, para que vocês então se formem. Nós veremos o projeto salvífico, estudaremos os detalhes da soteria e da salvação. E eu gostaria que nessa última matéria do curso teológico, você entregasse o seu coração, você vislumbrasse, se deliciasse, degustasse todo o pão vivo que Deus nos traz do céu. É isso, aqui está iniciado oficialmente o ano letivo de 2025 e, para a glória de Deus, o início de uma matéria, a última matéria e a melhor de todas. Porque Salomão disse, melhor é o fim do que o começo. E o fim que nós estamos estudando e o fim que nos será dado tem nome: soteria. Sabe o que significa? Salvação, resgate. Esse é o seu final, este é o meu, este é o final do curso. A certeza da salvação. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Essa foi mais uma aula para a glória de Deus.